Está connosco o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. Este foi um debate com poucas novidades, digamos assim, até porque praticamente todos os argumentos já tinham sido esgrimidos pelas várias partes. Poderemos dizer que ficou marcado mais pelo discurso forte do Primeiro-Ministro? Sim, o Primeiro-Ministro esteve claramente ao ataque, até porque tem dois trunfos que neste momento lhe são valiosos. Por um lado, os índices económicos, que têm vindo a demonstrar que a economia, depois de anos de recessão, está finalmente a recuperar, e desse ponto de vista o Governo, sobretudo nas últimas semanas, hoje em particular, tem vindo a insistir muito nesses números e mostrando que, na verdade, o sacrifício que os portugueses foram sujeitos está agora a ter resultados. Depois, segundo trunfo, a questão europeia e, sobretudo, o braço de ferro entre a Grécia e os governos europeus, entre os quais se contam governos socialistas que estão a obstaculizar aquilo que é um pedido do governo da Grécia para que haja uma situação de exceção na ajuda que esses mesmos países e também o FMI estão a fornecer ao governo do Syriza. E desse ponto de vista, Pedro Passos Coelho foi aqui muito agressivo, encostando em primeiro lugar o Partido Socialista ao Syriza, fazendo comparações entre aquilo que António Costa e hoje Ferro Rodrigues têm vindo a defender como uma solução para esse braço de ferro e, por outro lado, demonstrando que o governo português está ao lado dos outros governos europeus. Dizia eu há pouco, alguns deles até esfiados por socialistas e, portanto, em dissonância com aquilo que é a posição do principal partido da oposição em Portugal. Perante este cenário, na verdade, Pedro Passos Coelho tem razões para, de alguma maneira, sentir que há aqui um novo fôlego depois de, nos últimos tempos, ter estado... Não seria de esperar uma situação destas há umas semanas? Sim, há alguns meses seria pouco expectável que Pedro Passos Coelho levantasse agora a cabeça e estivesse numa posição de maior agressividade e até do ponto de vista das sondagens, numa situação quase que de empate técnico perante o principal partido da oposição. E isso é que é surpreendente. E em relação ao principal partido da oposição, neste caso o Partido Socialista, olhando para os argumentos, voltando à questão da saúde, porque é que não conseguiu um discurso mais forte e argumentos mais seguros para este debate? O Partido Socialista está, de alguma maneira, refém daquilo que é uma estratégia montada por António Costa de revelar apenas o seu programa de governo na próxima primavera. Falta ainda algum tempo, faltam ainda algumas semanas, até que António Costa possa colocar em cima da mesa aquilo que são as suas propostas e, a partir daí, desenvolver uma linha de estratégia de oposição mais consistente. Os deputados estão sistematicamente a sentir as dificuldades dessa estratégia. Se, por um lado, é positivo para António Costa não estar, neste momento, já a gastar alguns dos seus trunfos, a verdade é que para figuras como Ferro Rodrigues começa a ser cada vez mais confrangedor perante muitas situações o Partido Socialista não só não ter uma linha de rumo, mas em relação a muitas situações sentir-se de pés e mãos atados na resposta que tem que dar a um Primeiro-Ministro que, como eu dizia há pouco, está cada vez mais agressivo, sentindo que a própria situação social está a estabilizar. Não vemos nas ruas momentos de contestação como aqueles a que assistimos nos últimos anos. Tempo. E isso acaba por dar um incentivo e um ânimo acrescido para o Primeiro-Ministro poder confrontar, como hoje o fez de manhã, quanto a mim de forma muito eficaz, o partido principal da oposição. Ricardo, o Primeiro-Ministro que apresenta aqui uma proposta nova, que é a criação de um Fundo Monetário Europeu, a saída do Banco Central da Troika. Isto faz sentido no quadro atual da União Europeia? Não é exatamente uma medida nova. Já alguns dirigentes europeus tinham falado dessa situação, chamando a atenção para aquilo que é, de alguma maneira, um paradoxo. O Banco Central Europeu estar a negociar a partir de dois lados distintos e muitas vezes estar em conflito de interesses em algumas dessas negociações. A verdade é que a posição do FMI é uma posição cada vez mais contestada e as dissonâncias que se sentiram entre a Comissão Europeia e o FMI nas ajudas a países, como o caso de Portugal, começaram a revelar que se calhar deveria haver mecanismos um pouco mais fortes do lado europeu para contrariar essa supremacia do FMI. Num primeiro momento, a solução encontrada foi o Mecanismo Europeu de Estabilidade, e é esse que está neste momento montado. A proposta que agora Pedro Passos Coelho vem defender, e como eu dizia há pouco não é exatamente original, é a de integrar esse mecanismo dentro de uma estrutura um pouco mais alargada, que de alguma forma substituísse o Banco Central Europeu, permitindo que o Banco Central Europeu tenha depois outras ações, como aquelas que tem agora vindo a desempenhar, que não sejam conflituosas com a negociação
negociação que depois, por exemplo, agora com a Grécia, está a ter para tentar obter da parte da União Europeia uma situação de vantagem relativamente àqueles com quem está a negociar. Essa é uma questão central, voltamos já a conversar, até porque hoje um porta-voz da chanceler alemã disse que a proposta da Grécia é um bom sinal, um ponto de partida para outras discussões. Ainda assim, a Alemanha sublinha que a ideia de Atenas não é suficiente. Os ministros das Finanças da zona euro tentam hoje mais uma vez chegar a acordo no dia seguinte à Grécia ter avançado com esse pedido de extensão dos empréstimos internacionais por mais 6 meses. O governo grego está disposto a aceitar que o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional continuem a supervisionar o país enquanto receber assistência financeira. A Grécia também se compromete a não tomar decisões unilaterais. E hoje, Ricardo Jorge Pinto, haverá mesmo uma decisão? Tem que haver uma decisão, nem que seja cosmética, nem que seja uma decisão provisória. Agora parece-me que se chegou aqui a um momento de impasse em que ninguém ficaria bem na fotografia, nem os países, nem os governos europeus, fechando as portas de uma vez por todas ao governo grego, até com consequências gravosas que isso teria para a própria economia europeia. Nem pode haver também da Grécia uma saída sem uma nova tentativa de se aproximar um pouco mais daquilo que são os apelos dos governos europeus. Agora, independentemente da solução que venha a ser optada, parece-me que será sempre uma solução provisória, um remendo, não será a verdadeira solução, na medida em que, pelas declarações... As desconfianças vão manter-se, Ricardo. As desconfianças estão a manter-se e mais do que isso. Há uma radicalização da parte, sobretudo, do governo grego, que inviabilizará a aceitação pacífica e mais permanente e consistente da Comissão Europeia em relação àquilo que o Syriza, Tsipras, Varoufakis têm vindo a pedir. Agora, o problema é que a alternativa, o fechar agora de portas, o não conseguir atingir um mínimo de compromisso hoje, implicaria provavelmente soluções muito radicais a curto prazo. Desde logo a possibilidade da saída da Grécia da zona euro. Isso poderia criar, como de resto o primeiro-ministro italiano disse ainda ontem, poderia criar ondas de choque cujas consequências nós neste momento nem sequer podemos prever, nomeadamente naquilo que é a imagem europeia acerca do euro, dando a entender, por exemplo, que o euro não é um projeto irreversível e de que a Grécia seria o primeiro dos países a sair desse projeto, desmontando aquilo que era originalmente a sua ideia. Em nota de rodapé, o primeiro-ministro grego pediu hoje uma decisão histórica no dia em que se reúne o Eurogrupo. Obrigada, Ricardo. Obrigado.